Olá, bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Nessa série, exploraremos a realidade da saúde mental durante a pandemia, discutindo desafios, conversando com especialistas. Fique ligado para uma jornada esclarecedora e inspiradora. Em meio à pandemia de Covid-19, o Brasil direcionou recursos significativos para fortalecer a saúde mental da população, em resposta aos desafios globais sem precedentes. Segundo a OMS, quase 1 bilhão de pessoas enfrentaram desafios de saúde mental, incluindo depressão e ansiedade. A depressão, rotulada como o mal do século pela OMS, continua a ser uma preocupação de saúde mental, afetando a cerca de 10% da população mundial. A psicóloga Renata Bueno explica os transtornos causados pela pandemia até hoje. Sim, ela trouxe impacto tanto na saúde mental do indivíduo, através de transtornos de estresse pós-traumático. Por quê? Porque ao assistir tantas mortes, ter tantas perdas que ocorreu naquela época, isso causou muito estresse em muitas pessoas, que teve transtorno do pânico, distúrbio da ansiedade, depressão. Muitos casos, ainda hoje, têm os efeitos do que a pandemia trouxe. Isso pensando em transtornos mentais, em saúde mental. A pandemia de 2019 teve um impacto negativo na saúde mental das pessoas em todo o mundo e, de acordo com André Leite, coordenador artístico da TV Novo Tempo, um dos principais fatores subjacentes a esse impacto é o medo a morrer. Eu lembro de ter visto recentemente um dado da Organização Mundial da Saúde dizendo que, se eu não me engano, por volta de 25% aumentou os casos de depressão nas pessoas ao redor do planeta inteiro durante esse período da pandemia. E, obviamente, um dos principais motivos para isso foi o medo das pessoas de morrerem por conta da infecção do vírus e também por conta do isolamento imposto por conta das medidas restritivas. Certamente, a pandemia trouxe mudanças na saúde das pessoas. E a história de Vânia, uma jovem que enfrentou desafios, serve como exemplo das complexidades envolvidas. Para Vânia, a ansiedade crescente resultou em um aumento de peso, um fator que a deixou à beira de desenvolver uma trombose, o que a levou a buscar ajuda profissional. Cada vez que eu tô ansiosa, para me controlar a ansiedade, eu vou para comer. Só que assim, quando eu vou para comer, não é para comer alimentos saudáveis. Então eu ia para comer alimentos que não são saudáveis. A doutora Renata diz que a doença mais presente na pandemia foi o transtorno de ansiedade e a depressão. Um dos fatores foram esses, que o índice de depressão e ansiedade aumentou consideravelmente. Se você for ver, eu não me recordo claramente, acho que foi 35%, se eu não me engano, eu estava vendo uma matéria da pandemia até hoje, o índice elevou muito por conta desse estresse. Para Rafaela, a pandemia trouxe mudanças em sua vida, incluindo finanças, trabalho e relações sociais. Ainda Rafaela conta como sentiu medo em certos horários do dia por estar ansiosa. Então, hoje, vendo depois, pós-pandemia, como é interessante lembrar de como foi horrível, essa questão de ficar em casa, sentir vulnerável, mas hoje olhar e falar, eu ainda sou frágil, vulnerável, mas eu aprecio a vida. Causou um pânico, sim, na maioria das pessoas. Teve pessoas que conseguiram superar e outras que adoeceram mentalmente. Durante um período, como o da pandemia, onde a disseminação do vírus ocorreu rapidamente, a ansiedade se tornou um medo nas pessoas. André Leite e a doutora Renata discutem o impacto social que a pandemia teve na sociedade. Durante um período como esse da pandemia, onde as pessoas não sabem de onde está vindo o perigo, porque você não consegue ver o vírus lá, ele pode chegar em você em qualquer momento, isso dá medo nas pessoas.
E se perceber um sintoma que é desagradável e que você está perdendo a esperança ou que você está com uma tristeza ou até mesmo com uma ansiedade, vá buscar ajuda. Não espere agravar o quadro. Ainda no próximo capítulo, vamos conhecer como a Rede Novo Tempo contribuiu para a sociedade com A Procura da Esperança. Até breve!